Boa noite. Desculpa o atraso, porque na chegada da cidade o Paulo Henrique Amorim deu uma pequena erradinha, mas chegou. Então eu queria já convidar o Paulo para estar aqui conosco e mais de novo uma salva de palmas para o nosso ilustre. Puder baixar um pouquinho só. E aí, Paulo, nós gostaríamos de talvez colocar mais algumas cadeiras aqui, para que temos um movimento aqui na cidade, estivesse aqui conosco, né, compondo a mesa. Mas o Padre Dimas, já que, por favor, Padre, fica aqui conosco. Rodrigo Valverde, presidente do Partido dos Trabalhadores, um companheiro ou companheira do PSOL, por gentileza, do movimento LGBT, Fórum LGBT, Macaúba. O nosso mandato já estará aqui na minha pessoa. Sindicato dos Papeleiros, cadê? Precisamos pegar a cadeira e colocar aqui atrás. Tem alguém do Sindicato dos Papeleiros? Casarão da Mariquinha, cadê? São vários companheiros e companheiras que compõem o nosso movimento contra o golpe pela democracia. Pessoal, já chamei. Tá. Cadê aquele panfleto? Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Aí, Mauro. Sindicatos dos Enfermeiros. Vamos colocar as cadeiras aqui. Das entidades que compõem o movimento, me esqueci de alguma? Oi? Pastoral Operária. Cadê a Pastoral Operária? Sindicato do Papel já chamei. Fórum Mogiano LGBT já está aqui. Guerrilheiros Tapetita aí, não? Esquecemos de alguém? Aliás, está aqui, ó, Paulo Henrique, os organizadores do movimento Mogi pela Democracia e contra o golpe. Acho que já deu, né, moço? Sintranet. Aí. Então, pessoal, vou pedir ao Padre Dimas que dê boas-vindas e vamos passar a palavra para o Paulo. Em seguida, conforme está combinado, nós abriremos para perguntas e no final ele vai autografar o seu livro e ao longo da palestra também falará do seu livro. Por favor, Padre. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Paulo, a esposa do Paulo, a assessoria, o pessoal da editora. Agradecemos e recebemos com muita alegria você que veio nos ajudar a nos situar nesse grave momento que nós vivemos, esse golpe em curso aí, e veio nos ajudar a ter luz para a questão da palavra escrita, falada, que a mídia, eu lembrava que a palavra é muito forte. A palavra, para nós, por exemplo, a Bíblia, a criação começa com a palavra. Deus disse, Deus disse, Deus disse. Então, quem controla a palavra, controla tudo. Então, você veio nos ajudar o verbo, né? O verbo, no princípio era o verbo. Então, você veio nos ajudar a sair dessa manipulação da palavra para a palavra servir a verdade, a justiça, a fraternidade. Muito obrigado. Então, sem delongas, vamos passar a palavra ao Paulo Henrique Amorim, que vai falar, e depois nós iremos abrir a participação da plenária. Prefere falar aí, Paulo?
Como diz um amigo meu, olá, tudo bem? É uma grande honra estar aqui. Quero saudar o meu anfitrião, o Padre Dimas. Quero saudar o vereador Iduígues, o Valverde, e em nome do Valverde, todos que me honram com a sua presença aqui na mesa. Quero dizer que recebi esse honroso convite para estar aqui com vocês essa noite, em setembro do ano passado, quando eu lancei o meu livro lá em São Paulo, O Quarto Poder, uma outra história, que é uma tentativa de contar, da minha perspectiva de repórter e de jornalista, a história da consolidação da televisão aberta no Brasil. Nós não esquecemos de citar a equipe do Paulo que está aqui, tá o Jorge e o Cacá. A Geórgia e o Cacá, a esposa e a assessoria. Muito obrigado pela presença. É muito importante saudar a Geórgia, a minha mulher, porque ela é a presidenta do blog Conversa Fiada e administradora da PH. Mas eu dizia que esse livro é uma tentativa de contar a história de como o quarto poder, muitas vezes, é o primeiro poder, como mostra essa artimanha do meu capista. E esse livro é, de forma bastante objetiva, com o testemunho de um repórter, a história de como, de fato, a imprensa controlou a palavra no Brasil, como diz o Padre Dimas, controlou o verbo, e hoje eu diria, e disse ontem no blog Conversa Fiada, que a Globo, por exemplo, é o farol dos piratas. A Globo desempenhou um papel muito importante nesse golpe que está em curso. A Globo, todas as noites no Jornal Nacional, ela organizava, ela dava nexo, dava ordem às diversas manifestações autônomas e muitas vezes independentes que procuravam o golpe. O juiz Moro, em Curitiba, que desde o primeiro momento não estava interessado em combater a corrupção, mas em prender o Lula. O Ministério Público Federal, que hoje manifestamente encaminhou ao Supremo um processo para prender o Lula. A Polícia Federal, que se tornou uma instituição autônoma, com um projeto próprio de poder para derrubar a Dilma, e só nos regimes militares a Polícia Federal não tem chefe, e hoje não tem chefe. O delegado Fleury não tinha chefe. O delegado Fleury saía por todo o canto matando as pessoas e não tinha que dar satisfação a ninguém. A Polícia Federal, na gestão do ministro José Eduardo Cardoso, se tornou uma instituição autônoma, independente, com projeto próprio de poder. E essas instituições todas, articuladas pela Globo, todas as noites no Jornal Nacional, trabalharam incansavelmente para realizar esse processo de tomar o poder de uma presidenta eleita pela maioria do povo e que não cometeu crime nenhum. Por isso, o Jornal Nacional era o que eu chamo o farol dos piratas. Os corsários vinham em alto mar à noite, cada um com seu projeto próprio, e a Globo acendia o farol para dar o rumo do golpe. É isso que esse livro, de certa forma, conta na história do Brasil, e eu reuni aí uma série de documentos que são documentos que eu colecionei ao longo da minha já longa carreira de repórter. São documentos, eu não uso gravador, eu uso aqueles bloquinhos de repórter, e esses documentos são a reprodução das minhas anotações, os meus vestígios, os meus testemunhos, que começam com o Juscelino Kubitschek e vão até Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu gostaria de, antes de falar especificamente do meu livro,
falar de um autor muito perigoso, um autor que ameaça as instituições vigentes no Brasil e que eu advertiria a vocês e ao próprio padre Dimas que devemos ter cuidado nesse momento, já que eu vou citar esse autor, num estado em que a polícia invade escolas para perseguir estudantes. Mas eu vou mesmo assim, com muita coragem e desassombro, citar esse autor. Vivemos um mundo em que as dinâmicas dos mass media e do mundo digital se tornaram onipresentes e não favorecem o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, pensar em profundidade. Isso exige de nós um esforço para que esses meios se traduzam num novo desenvolvimento cultural da humanidade e não numa deterioração da sua riqueza mais profunda. Esses meios nos impedem de tomar contato direto com a angústia, a trepidação, a alegria, o sofrimento do outro e com a complexidade da sua experiência pessoal. É uma crítica à mídia, uma crítica ao que eu chamo no meu blog o Partido da Imprensa Golpista, a Globo, a Folha, o Estado, a Veja. É uma crítica direta. É um autor muito corajoso e muito perigoso, padre. Ele fala sobre o neoliberalismo que vai ser agora construído passo a passo pelo suposto governo Temer. Não é uma questão de teorias econômicas que hoje talvez já ninguém se atreva a defender, embora o Temer a defenda, mas da sua instalação no desenvolvimento concreto da economia. Com seus comportamentos, afirmam que é suficiente o objetivo da maximização dos ganhos, mas o mercado por si mesmo não garante o desenvolvimento nem a inclusão social. A mesma linha de raciocínio, diz esse subversivo autor, a política não deve submeter-se à economia, e esta não deve submeter-se aos ditames e ao paradigma da suposta eficiência da tecnocracia. Hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem a serviço do homem. E é preciso reformar o sistema inteiro, que hoje vive sob o domínio absoluto das finanças. O princípio da maximização do lucro, prevalecente no sistema neoliberal, tende a isolar-se de todas as outras considerações nesse mundo em que vivemos. E é uma distorção conceptual da economia, desde que aumente a produção. As empresas obtêm lucros calculando e pagando uma parte ínfima dos custos aos seus trabalhadores. É muito perigoso isso tudo. É muito perigoso. Qual é o lugar da política? Esse autor pergunta. Alguns setores econômicos hoje exercem mais poder do que os próprios estados. Não se pode justificar uma economia sem política, porque isso seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. Ele fala da concentração da mídia. A concentração da mídia é instrumento de colonialismo ideológico, pois a concentração monopolista dos meios de comunicação social pretende impor pautas alienantes de consumo e uma uniformidade cultural que exclui os pobres. O capitalismo é o esterco do diabo. É um exagerado.
é um homem perigoso. O capitalismo é o esterco do diabo. Aqui reina a ambição desenfreada do dinheiro no sistema capitalista. Eu não sei se ele está solto, esse autor. É possível que tenha sido encarcerado. O capitalismo é uma ditadura sutil, diz ele. É o novo colonialismo que instituiu o poder anônimo do dinheiro. Eu acabo de citar o Papa Francisco I. Um homem perigoso. Um homem que aqui nesse país seria, como é, marginalizado pela mídia. A Globo não cobre o Papa. A Globo ignora o Papa. Porque a Globo tinha um outro candidato a Papa e se preparou para cobrir a posse do candidato dela quando houve a eleição no Vaticano. É o cardeal Dom Odilo que é o candidato da Globo. E por isso ela não cobre o Papa. Aí eu entrevistei um importante intelectual católico, o professor Francisco Bossi, sobre o que ele quis dizer com essa expressão: o capitalismo é o esterco do diabo. Isso é muito forte. Me disse o professor Bossi: o Papa não deixa margem à dúvida, é uma condenação formal a todo tipo de economia centrada exclusivamente no lucro e não na pessoa humana. A economia mata, é o verbo usado pelo Papa e tem um nome conhecido, chama-se capitalismo, hoje globalizado. O Papa, a rigor, não está inovando, ele retoma uma frase incisiva de Cristo: não se pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir as riquezas. As versões mais antigas do Novo Testamento, gregas e latinas, assim como a de Lutero, não dizem riquezas, mas mamon, uma divindade arcaica pré-cristã, personificava o apego idolátrico ao dinheiro. Nas versões modernas, inclusive na Bíblia de Jerusalém, preferiu-se falar em riquezas ou diretamente a dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. É o que o Papa fez na atualização desse princípio na encíclica Laudato Si, em homenagem a São Francisco de Assis, que tem uma oração exatamente chamada o Cântico das Criaturas, Laudato Si. Quer que eu leia? Quer? Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Começa a Laudato Si. Padre Dimas, lamento decepcioná-lo, mas eu não sou católico. Sou um ateu irrecuperável. Mas eu tive uma formação laica em escolas públicas do Rio de Janeiro, mas a certa altura, no curso de Sociologia Política, eu fui para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde estudei com padres jesuítas da melhor qualidade intelectual. O diretor da escola era o padre Fernando Bastos Dávila, um pioneiro nos estudos de imigração, e era o professor da cadeira Doutrina Social da Igreja. E ali eu, de origem laica, de formação laica, estudei a Rerum Novarum, a encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, e depois as encíclicas gloriosas do Papa João XXIII. Agora, na minha modesta opinião, depois do interregno
cinzento e sombrio que se interpôs entre João 23 e hoje, a igreja reabraça o pobre, se reencontra com o excluído e denuncia o esterco do diabo e chama o PIG de um novo capitalismo. O meu livro começa tratando de uma reunião que eu tive com o presidente Juscelino Kubitschek, não quando ele era presidente, que eu não sou tão velho assim, mas depois que ele largou o poder, e eu entrevistei para uma publicação na revista Veja, no tempo do Mino Carta, quando era ainda possível, na frente de senhoras, dizer eu trabalho na Veja. Hoje não se pode dizer isso na frente de senhoras respeitadas, eu trabalho na Veja. Mas naquele tempo a gente podia dizer isso, e eu fui entrevistar o Juscelino. Essa entrevista não saiu porque era um regime em que o Juscelino estava no Index, e o Juscelino me explicou por que mudou a capital para Brasília, um dos motivos principais. Mudei a capital para Brasília pelo temor de que a vila descesse. A vila militar é em Deodoro, no subúrbio do Rio, onde fica a base militar, e os militares desciam para depor os presidentes. Eu era vulnerável à força da imprensa, diz ele. A Rádio Globo, todas as noites, quando eu saía da área administrativa do Palácio do Catete e ia para a área residencial, a Rádio Globo anunciava o maior orador do Brasil, Carlos Frederico Werneck de Lacerda. E todas as noites Lacerda pregava o golpe contra o meu governo. Pregava o impeachment. Estamos falando do governo Juscelino. Depois veio a suposta nova república, aquela transição do regime militar para o regime supostamente democrático, liderado por Tancredo Neves, e o meu livro demonstra que o Tancredo Neves, na verdade, era o candidato da preferência do general Figueiredo. Tancredo foi o candidato dos militares, apesar de participar da campanha da Direta Já como candidato do então MDB. Naquela época também se podia, na frente de senhoras, dizer que era do MDB. Hoje já não se recomenda que isso seja dito. Naquela altura, o Tancredo tinha anunciado que ia levar para o Ministério das Comunicações um dos mais fiéis servidores do regime militar, o governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, que serviu ao regime militar desde antes do regime militar, porque ele foi um dos pioneiros dos ataques à corrupção do Jango. Corrupção. O Jango foi vasculhado pelo regime militar, não se encontrou um único ato de corrupção no João Goulart. Mas ele caiu por causa da corrupção. E aí o Tancredo resolveu escolher o Antônio Carlos. O presidente do MDB, o Ulisses Guimarães, chegou para o Tancredo e disse: hoje o PMDB rompe com você, Tancredo. É inadmissível que seja o Antônio Carlos. O PMDB rompe com o teu governo. Aí o Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse: olha, Ulisses, eu brigo com o Papa, eu brigo com a Igreja Católica, eu brigo com o MDB, eu brigo com todo mundo, só não brigo com o doutor Roberto Marinho. Eu fiz também uma entrevista para fazer esse livro com um dos maiores amigos do Roberto Marinho. Assumi com ele o compromisso de não identificá-lo enquanto ele estivesse vivo.
E... Obrigado, desculpa. E... Como ele era contemporâneo do Roberto Marinho, está com o pé na cova, é possível que na segunda edição eu possa identificá-lo. Por enquanto não. Eu perguntei a esse grande amigo do Roberto Marinho: pode-se dizer que Roberto Marinho, como dono da Globo, co-governou o Brasil no governo Sarney? Co-governou? Não, ele respondeu. Ele governou o Brasil. E ele tinha consciência absoluta desse poder. Mas ele não procurava dissimular, não se sentia encabulado? Não. Ele reagia a isso com a maior naturalidade, era o que tinha que ser. Era assim porque era. Ele tinha TV Globo. Ele tinha um Globo. E eles mandavam no Brasil e o Sarney sabia disso. Ele governou o Brasil no governo Sarney, mas quando veio a sucessão do Sarney, o Roberto Marinho não tinha candidato. Ele começou apoiando o Quércia, depois apoiou o Afif, ministro do governo Dilma, e depois tentou apoiar o Covas. O Covas também não decolou e na última hora, quando o Collor já estava na frente das pesquisas, ele resolveu apoiar o Collor. E o Collor me disse em Nova York uma frase que está aqui no meu livro: não vou ser como Sarney e comer pela mão do Roberto Marinho. O Roberto Marinho sabia disso e resolveu fazer um favor ao Collor para atraí-lo e trocou o diretor de jornalismo da Globo. Tirou o Armando Nogueira, que fundou o jornalismo da Globo, com Walter Clark, com Boni, com Arce, e botou no lugar um suposto jornalista chamado Alberico de Souza Cruz, que era da absoluta confiança do Collor. Alberico de Souza Cruz, é importante ressaltar desde já, tem um papel na história do Brasil muito sério, muito grave. Ele editou o debate do Collor contra o Lula, famoso debate que deu a vitória do Collor na eleição, e ele é o padrinho do filho que não é filho do Fernando Henrique. Ele apadrinhou o menino. Como se sabe, o Fernando Henrique teve um romance com uma colega minha, repórter da Globo, e daí o Fernando Henrique achou que tinha nascido um rebento. E os filhos naturais do Fernando Henrique exigiram que ele fizesse um DNA. Ele fez um primeiro DNA, deu um negativo. Fez o segundo DNA, deu um negativo. Portanto, o filho não é dele. Mas o Alberico apadrinhou o menino na suposição de que o filho fosse do Fernando Henrique, naquela altura, candidato à presidência da República. E tomou uma atitude muito importante. O Alberico mandou essa moça, brilhante repórter, para